Bom dia, irmãos. Que bom cultuarmos o nome do nosso Deus, né? Muito bom. É um prazer estar aqui com os irmãos, conhecendo mais uma igreja local. É a primeira vez que eu venho. E queria agradecer o convite, queria agradecer ao pastor Celson por ceder o púlpito, confiar. É o local, né, específico onde proclamamos a palavra do Senhor. E o púlpito é para isso. Proclamar o nome do nosso Deus, proclamar o Evangelho, expor as Escrituras. Estou acompanhado da minha esposa, Marceliane, do Gabriel, meu filho, nosso filho, né? Minha família. Eu e minha casa servimos ao Senhor e eu agradeço a Deus sempre por isso. É muito bom a gente andar como família junto de Deus, né? Então, nós congregamos na primeira do Belmonte, aqui pertinho. Aqui é Jardim Belmonte, né, pastor? Jardim Belmonte. Nós congregamos na primeira do Belmonte, que é aqui próximo, não sei quantos quilômetros dá, talvez 1, 2, alguma coisa assim. Pastorada pelo pastor Marcelo Alves. Eu e minha família, eu e minha esposa 1 ano e meio, mais ou menos. O Gabriel já tem menos tempo lá conosco. Mas estamos todos lá congregando, tá bom? Dessa igreja aqui eu conheço a irmã Ruth, né? Às vezes ela está lá conosco por causa do filho, né? Dos familiares. O Max é membro lá. Já conheci os irmãos, né? O nome da igreja, mas nunca tinha vindo aqui, conforme já falei. Pastor Celson eu conheci de foto, né? Ou o nome, né? Já ouvia falar, mas estou conhecendo todos os irmãos, ou pelo menos a maioria, a grande maioria aqui hoje. É um prazer, tá bom? Estar aqui com os irmãos para a gente cultuar a Deus juntos. Então vamos à meditação da palavra desta manhã. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versos 1 ao 10. Pastor, posso usar isso aqui? Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu vou beber um golinho de água. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 ao 10. Todos? Todos já acharam? É uma carta fácil de achar, né? Então vamos lá. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Podem tomar assento, por favor. Vamos meditar então hoje, ou nesta manhã, pelo menos, sobre o seguinte título: da morte para a vida. A carta aos Efésios, e aí pensando nas cartas paulinas, é a segunda carta mais teológica de Paulo. A primeira é Romanos, e Efésios é a segunda. É uma carta que diz como nós, igreja, devemos viver, mediante a salvação que nós já recebemos. E o texto que norteia, o verso que norteia esta carta é o capítulo 4, verso 1. Onde tem a seguinte frase, aí tem Paulo dizendo que ele é prisioneiro por causa do Senhor, e a seguinte frase depois então: peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. É a partir desta vocação a que fomos chamados que Paulo então escreve toda a carta, norteado por esta frase, por este verso, é que a igreja deve viver. Como a igreja deve se portar mediante a vocação, ou seja, mediante a salvação que nós já recebemos. Paulo então escreve a partir do primeiro capítulo
nos versos 1 ao 14, sobre as bênçãos que nós já recebemos na salvação. Ele diz que nós somos santos, predestinados para sermos filhos adotivos de Deus, somos perdoados, somos selados pelo Espírito como propriedade de Deus e garantidos até a volta de Cristo Jesus. A partir então do verso 15 até o verso 23, ainda no capítulo 1, ele vai falar da sabedoria do alto e do pleno conhecimento da nossa vocação. Então ele ora a Deus pedindo para que a igreja conheça toda a vocação para que fomos chamados, ou seja, o que é salvação, como nós devemos nos comportar diante dela. E pede ainda que a igreja seja fortalecida na esperança de Cristo, que tem todo o poder sobre todo tipo de poder e toda potestade. No capítulo 2 ele ensina como nós fomos chamados, que é exatamente o texto que nós lemos, e nós vamos voltar a ele. Até o verso 10, que nós lemos. Na sequência, então, ele mostra que esta vocação não era só para judeus, mas para gentios também. E a partir de Cristo, 2 povos sendo transformados em um. E todo impedimento ou barreira que separava os dois foi retirado em Cristo Jesus. A partir, então, do capítulo 3, ele vai orar novamente a igreja para que ela conheça e cresça no amor de Deus. O amor que fortalece e mostra a plenitude de Deus, que chamou nesta vocação, que é a nossa salvação. A partir do capítulo 4, ele vai tratar das questões mais práticas da carta. Então ele trata do capítulo 1, 2, 3 até o final, das questões teológicas e doutrinárias, para então, a partir do capítulo 4, ele mostrar as questões práticas da igreja. Como a igreja, então, deve se comportar à medida daquilo que ele ensinou até o capítulo 3. Provavelmente Paulo não dividiu a carta assim, tá? Mas a gente é perceptível que ele primeiro ensina a doutrina para depois dizer como é que nós devemos viver. Então, como que nós vamos viver na família, como cônjuge, como filhos, como pai, como cidadãos e etc. E o que nós vamos ver hoje? Como Deus nos chamou. Como Deus nos tirou da morte para a vida. O que ele já fez por sua igreja, através do sacrifício de Cristo Jesus. E se os irmãos perceberem, ou já perceberam, no texto lido, todos os verbos estão no passado. Deus já fez, Deus já nos salvou, já nos adotou em graça, Deus já nos amou, nos retirou da morte para a vida. Ele não vai fazer, ele já fez. Nós já estamos numa situação melhor do que estávamos antes. Então, como é que nós reagimos a isso? Como nós vivemos diante disso? Então, olhando para o texto, depois desse resumido, uma redundância para essa breve introdução da carta aos Efésios, para que a gente tenha, então, a percepção de como o texto que nós lemos se encaixa na carta. Então, voltando ao texto, dos versos 1 ao 3, o texto diz que nós estávamos mortos. Nossa vida passada era de morte. Nós nascemos mortos. E parece estranho, mas é exatamente isso. E quando Paulo diz no verso 1, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos, ele não está falando de morte física. Ele está falando que nós nascemos afastados de Deus. Todos nós nascemos afastados de Deus. Todos nós nascemos mortos diante de Deus. Todos nós nascemos num necrotério. E a expressão é essa. Um necrotério. É o que Davi diz no Salmo 51, salmo muito conhecido, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos pecadores. Paulo aos Romanos também diz, capítulo 3, versos 10 ao 18, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria.
Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor diante de Deus, diante dos seus olhos. E ainda no capítulo 3, verso 23, um texto clássico, icônico, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E na carta a carta aos Romanos, ele está falando sobre os judeus e gentios. Todos, mesmo o povo da aliança, da lei, os judeus, o povo escolhido e criado por Deus, todos nascem em pecado. Todos nós aqui nascemos em pecado. E seguimos as diretrizes do mundo, conforme o mesmo texto diz, nos versos 2 e 3. Nós andamos em outro tempo segundo o curso deste mundo. E mundo aqui não é a criação, é a ideia de sistemas, ideologias e poderes que são contrários a Deus. Porque nós andávamos assim, segundo o mundo queria que andássemos. Ainda éramos filhos da desobediência, segundo o diabo. Quando ele diz, no verso 2 ainda, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nós andávamos segundo as ordenanças do diabo, que controla o mundo que é rebelde a Deus. E ainda seguimos a natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa. Assim que nós andávamos. E se parássemos aqui, ficaríamos sem norte nenhum. Ora, então, estamos perdidos. Estávamos perdidos. Estávamos, sim, perdidos. Porque o mesmo texto diz no verso 3, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Sim, nós éramos filhos da desobediência. Estávamos condenados à ira eterna de Deus, por causa dessa rebeldia, por causa do pecado. É o que nós merecíamos. Na verdade, merecemos. Mas por Cristo não merecemos mais, porque Deus nos olha olhando para Cristo. Já fomos justificados, já recebemos a justiça de Cristo. Então, por graça, não somos mais filhos da ira. Nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo. Paulo aos Romanos. Então, todo aquele que não se rende, não se rendeu aos pés de Cristo, vai receber a ira de Deus. É o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. E ainda João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que corrobora o que eu disse ainda há pouco. Todos nós nascemos mortos, afastados de Deus. Nós estávamos mortos por causa do pecado. E pecado precisa ser punido. E pecado traz morte. Gênesis 2,17, outro texto clássico. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Romanos 6,23, porque outro texto clássico. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por causa então de Adão, como representante da humanidade pecadora, é que nós merecíamos a ira. E por causa de Adão que nós nascemos mortos. Não é uma questão de atos pecaminosos, o que fizemos ou deixamos de fazer, mas de quem somos. Porque por sermos pecadores é que nós cometemos pecados. E estávamos afastados de Deus. Romanos, Paulo de novo, capítulo 5, verso 18 diz: portanto, assim como por uma só ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, Jesus Cristo, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então, mesmo que você nunca tenha matado ninguém, mesmo que você nunca tenha roubado ninguém, mesmo que você seja um bom cônjuge, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão, pague seus impostos e etc., estávamos condenados. Porque é uma questão de essência, vindo
ou a essência vinda de Adão, porque pecou, como cabeça da humanidade pecadora. Sem Cristo, o cabeça da redenção, da vida, estaríamos mortos, condenados. Não podíamos nos salvar. Nenhum intelecto, nenhuma força, nenhuma sabedoria, nada do poder humano pode produzir salvação, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus homem. E aí, dá até desânimo, né? Se pararmos aqui. Meu Deus, o que faremos? Mas o verso continua, o texto continua, graças a Deus que ele continua. Verso 4. Mas Deus tem uma conjunção adversativa. Tudo aquilo que trouxe morte, apontou para a morte, versos 1, 2, 3, agora vai começar a apontar para a vida. Então nós estamos vivos, e glórias a Deus por isso. Estávamos mortos, mas estamos vivos. Porque Deus, aí o verso 4, olhem no seu texto, na sua Bíblia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando mortos, nos deu vida em Cristo Jesus, e glórias a Ele por causa disso. Deus, sendo amoroso, nos deu vida. Estávamos sob a orientação e condução do mundo, do diabo e da cobiça que nos dominavam. Mas Deus, mesmo antes de qualquer ato de gratidão, ou de qualquer músculo nosso mexendo, ou de qualquer tipo de pensamento, para Deus, porque nós não temos a iniciativa para isso, Ele nos amou. Ele nos amou. E providenciou a salvação para mim e para você, para todos nós. E Paulo novamente aos Romanos, capítulo 5, versos 6 e 8 a 8, diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, quando ainda estávamos lá na sepultura, nós nascemos mortos, lembra? Morreu a seu tempo pelos ímpios. Éramos nós. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus nos amou antes de nos dar vida. Ele nos deu vida porque nos amou. Ele não passa a amar quando nos tornamos filhos, não. Nos tornamos filhos adotivos porque nos amou. Ele nos amou antes de que pudéssemos expressar qualquer flash ou lampejo de obediência. Ele nos amou e mandou Cristo, então. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Nós estávamos mortos no necrotério, ou no cemitério, ou na sepultura, e aí não importa, qualquer um dos três é símbolo de morte. E Deus nos amou e nos arrancou de lá, nos dando salvação pela graça. E talvez alguém pense assim, mas isso é óbvio, é? Mas a gente precisa lembrar disso todo dia, para sabermos que nós estamos aqui, cultuando a este Deus de amor e de misericórdia, por causa da graça dele e do seu Filho, que morreu e ressuscitou. Não é por nossos méritos. Nós não tínhamos e não temos méritos para isso. Nosso mérito é a justiça de Cristo. Isso é fundamental a gente lembrar todos os dias. Senão a gente começa assim, vai descer achando que nós somos alguma coisa sem Cristo. Nós só somos porque estamos em Cristo. A igreja só existe por causa de Cristo. Igreja não é simplesmente um ajuntamento humano. É algo sobrenatural. Juntar pessoas de diversos tipos, histórias familiares, história acadêmica diferente, estudo diferente, profissões diferentes, jeitão diferente, para todos estarem unidos e nos chamarmos, e sermos chamados de família, é por causa do poder sobrenatural da Trindade Santa. O Pai que enviou o Filho que sacrificou, morreu e ressuscitou por causa desta noiva, é o cabeça desta noiva, e o Espírito nos faz congregar, juntar, perdoar, pedir perdão, comungar, cultuar a um Pai, um Filho e um Espírito.
Então, igreja não é ONG, clube, associação de moradores. Não tem nada a ver com isso. Igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. É o corpo de Jesus Cristo. É quem representa Cristo na terra, somos nós. Cada igreja local e a igreja universal não é a universal do reino de Deus. É a igreja de Cristo, de todos os lugares. É a igreja universal de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Deus nos amou, conforme eu disse, no passado. Deus nos deu vida, já deu no passado. Um ato realizado, já foi feito. Ele não vai fazer, ele já fez. E por isso no verso 6 diz que nós já ressuscitamos. Agora no sentido de estar vivo daquela sepultura que estávamos no início. Não é sobre a ressurreição corporal, que teremos um dia, porque Cristo ressuscitou. Mas o que Paulo está tratando neste verso 6, que nós lemos ainda há pouco, e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já saímos da sepultura. Nós já estamos vivos por causa do poder de Cristo. Nós já ressuscitamos. Nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. Isso é motivo de gratidão eterna. De lembrarmos todos os dias, quando a gente pensar ou quisermos nos envaidecer. Nós já recebemos vida pelo mesmo poder que o Pai ressuscitou o Filho. Olha no capítulo 1, verso 20 a 21. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Este é o poder do nosso Senhor e nós estamos ao lado dele. Percebam no verso 20 que diz que ele está à direita do Pai nas regiões celestiais. E olha o verso 6 falando da nossa salvação. E ele juntamente nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos com Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Cristo é o mesmo poder que nos salvou. Isso é um privilégio fantástico. Fantástico. O poder dos céus, o poder de Deus, que ressuscitou o Filho eterno, é o mesmo poder que nos deu vida no Filho eterno. Claro que nós ressuscitaremos corporalmente quando Cristo voltar. Sim, ele ressuscitou primeiro, nós também ressuscitaremos. Mas o que Paulo está tratando é, nascemos afastados de Deus, agora estamos com Deus por causa de Cristo, por causa deste poder que o Pai operou no Filho e que operou em nós por causa do Filho. Veja então quão grande amor Deus nos deu, nos amou. Mesmo caídos, ele teve cuidado por nós. E seu poder nos deu vida, que já desfrutamos. Nós já desfrutamos desta vida aqui. Vamos desfrutar eternamente com a Trindade e com todos aqueles que creram. Mas nós já desfrutamos hoje da vida com Deus. É a nova vida, é a nova criatura. Porque o pecado trouxe morte, conforme vimos. Mas Deus trouxe vida. E aí o mesmo texto que eu li ainda há pouco, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como por Adão nós somos pecadores, por Cristo recebemos justiça e vida eterna. O mesmo texto que eu li ainda há pouco, Romanos 5, 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo, e sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio graça sobre todos para a justificação que dá vida. Mas se o pecado traz morte, e traz, o que foi feito do nosso pecado? Ele foi punido, castigado, porque todo pecado precisa ser castigado em Cristo. Por isso que a salvação é pela graça. Mas ela não foi de graça, sem preço. O preço foi pago por Cristo. Toda a punição do pecado da humanidade foi colocada sobre Cristo. O meu, o seu, o nosso,
e de todos os seres humanos desta terra. Todo o pecado foi castigado em Jesus Cristo, sob sangue inocente, justo, santo, perfeito, para que nós tivéssemos essa vida, que a gente lê no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou, e no verso 5, estando nós mortos, nos deu vida. Conforme diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo sobre Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Pelo sacrifício do corpo de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela morte horrenda na cruz, nós recebemos vida. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Nós não tínhamos condições de nos salvar. Continuamos não tendo. Nem de nos santificar. Quem nos santifica é o Espírito. O que nos cabe é o esforço de submissão ao Espírito. É o esforço de estudarmos as Escrituras. É o esforço de orar. Porque orar é uma batalha todo dia. Ninguém acorda, olha aqui, eu vou orar agora de manhã. É uma batalha. Se a gente for deixando, a gente fica um dia, 2, 3, daqui a pouco está uma semana e daqui a pouco não ora mais. Nossa carne grita para que a gente não ore. Porque orar é nos submetermos à vontade de Deus. É ver nossa vida aqui, se meu Deus, eu preciso ajustar alguma coisa. Mas o poder que nos santifica é do Espírito. Isso é graça. Mas por que Deus então nos salvou? Porque nós somos legais? Não. Porque teve pena da gente? Também não. Aí o verso 7 diz por quê. Deus fez isso tem um propósito, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus nos salvou para que o seu nome fosse louvado e exaltado por causa da sua graça com gente pecadora e ímpia, nós. Para que todos vissem o Deus gracioso que Ele é, salvando e providenciando a salvação de gente pecadora e ímpia, que somos nós. Deus nos salvou por pena. Eu estou com pena desse povo que errou, olhando do alto. Acho que eu vou salvá-los. Nós merecíamos condenação, destruição, mas Deus em misericórdia nos salvou, mandando o Filho eterno para encarnar e morrer e ressuscitar depois. A salvação não é para a nossa glória. A salvação é para a glória da misericórdia de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Nós somos como que troféus na história. Imagina aquela galeria de troféus. Nós somos como os troféus da graça de Deus, mostrando para a história e para todos que existe um Deus misericordioso, que salva a gente pecadora, por sua graça e misericórdia. Então nós não somos o centro do Evangelho. Nem eu, nem você, nem a igreja. O centro do Evangelho é Cristo. Nós somos os beneficiários do Evangelho. Mais uma vez, isso é graça, misericórdia e amor. Como então viver dessa forma? Como então viver de um modo digno, conforme eu disse na introdução, lá do capítulo 4, verso 1, desta salvação que recebemos? Como viver adequadamente, então, diante disso que nós recebemos, que é a salvação? E disso não é pejorativo, tá, irmãos? Estou apenas apontando. Disso que eu disse. Como, então? Porque Deus é bom. Nada do que você fizer a partir de agora, Deus vai te amar mais. E mesmo aquelas escorregadas que damos, Deus não vai te amar menos. Deus nos amou. Lembra que nós estávamos na sepultura? Ele nos amou antes disso. E nos resgatou dela. Então, como é que a gente deve viver? Com gratidão. Ah, mas essa é a resposta? É. Com gratidão. Porque Ele já nos amou. Olha João 3,16, e nós lemos esse texto aqui. A irmã leu esse texto aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele tomou a iniciativa de dar o Filho. Ninguém fez um plano e entregou para Deus. Senhor,
pode mandar o filho, então, para... Não, ele tomou a iniciativa. Ele deu o filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 de João, capítulo 4, versos 9 e 10. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós. 2 pontos. Então está explicando como. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Aí tem 2 pontos de novo. O que é então? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, ou seja, sacrifício para perdão pelos nossos pecados. Se você errar daqui a pouco, ou for melhor daqui a pouco, Deus não vai te amar menos ou mais. Já te amou. Já nos amou. Deus é amor. O amor provém dele. O que nós conhecemos de amor é por causa dele, que mandou seu Filho eterno. Então sejamos gratos. Gratos nos louvores, gratos na oração, amando com gratidão e graciosamente Deus e os irmãos. Nós não merecíamos o que recebemos. Só recebemos por causa da graça de Deus. Aí o versos 8 e 10, que é o finalzinho desse parágrafo, dessa perícope, vai dizer então para que nós fomos salvos no sentido de exercitar esta salvação. Nós fomos salvos para mostrar a graça de Deus. E aí a gente fica parado? Fomos salvos e agora eu fico numa rede, embora ficar na rede seja legal, mas pensando na salvação, não. E aí o verso 8 a 10 diz: vocês foram salvos mediante a fé, e ele reforça isso. Isto é um dom de Deus, a salvação pela fé é um presente de Deus. É por meio da graça, não de obras, para que ninguém se glorie nas obras que faz. Mas olha o verso 10. Nós somos feitura dele. Nós somos obra de arte das mãos de Deus. A palavra grega para feitura aqui é algo feito com as mãos, algo moldado, como uma estatueta, uma obra de arte, moldado. E aí eu lembro do Gênesis, do barro fez o ser humano. Deus fez uma obra de arte para a glória dele, mas o homem pecou. Então em Cristo ele faz uma nova criatura, também feita por Deus, como obra do artista, bela, bonita. E ele diz então para quê? Fomos criados então para fazer coisas boas, conforme diz o texto. Criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não fomos nós que inventamos as boas obras, foi Deus. E porque nós fomos salvos pela graça e somos gratos a Deus, nós trabalhamos, nós fazemos. Não só o exercício com a mão, com os pés, vai para lá, vem para cá, atrás, leva, não, com o coração também. Porque essas obras aqui não são coisas apenas com as mãos. Tem que ver com o coração, com o caráter também. A santificação é uma obra do Espírito, mas que nós nos esforçamos para obedecer. Até porque nós servimos um Deus, aliás, o Deus, que trabalha. E a gente vê no Gênesis ele trabalhando, e a gente vê nas Escrituras toda ele trabalhando. Até o Apocalipse está trabalhando. Criando a nova Jerusalém, que descerá dos céus, para habitarmos com ele. Mas João registrou a palavra de Jesus. Quando ele foi curar um aleijado, ele curou um aleijado no sábado, ele começa a ser perseguido por causa disso. Aí Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E nós? Vamos ficar na rede? Não. Se o Pai e o Filho trabalham, os que nos deram a salvação, então nós vamos trabalhar. É uma lógica, já que dizemos que somos dele. E somos, por causa do Filho. A obra do Filho. E porque as obras, boas obras, já estavam preparadas, antes mesmo da nossa salvação, para que nós vivêssemos nela. Boa obra, repito, não é invenção da igreja. Boa obra é invenção de Deus. Nós a executamos, nós fazemos.
porque o pai trabalha e o filho trabalha. Então todo coração de crente frutifica, inevitavelmente. Conforme diz Mateus, capítulo 13, verso 23. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Ou conforme diz Tiago, capítulo 2. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Fé produz. Coração de crente produz frutos que abençoam a igreja e outras pessoas, como indivíduos e como igreja. O fruto é sempre para abençoar. A árvore, quando dá fruto, ela não dá o fruto para si mesma, ela dá fruto para outros. Ou para gerar uma nova árvore, ou para alguém pegar e saborear, e etc. Fazer um doce, fazer uma comida, e etc. É sempre para abençoar outro. Nós também. Abençoamos outros com as obras que Deus já criou, antes mesmo da nossa salvação. Então, o que a gente faz? Como é que a gente vive de maneira digna dessa salvação e agora pensando nas obras? Já vimos, então, que nós precisamos ser gratos e fazer as obras para glorificar o nome de Deus. Nossas obras não são para a nossa própria glória, mas para a glória daquele que nos deu a salvação pela graça. O que nós recebemos e somos agora deve ser compatível com o que fazemos. E o que fazemos deve ser compatível com a salvação que recebemos das mãos de Deus. E isso começa no coração, conforme eu disse ainda há pouco. Atitude de humildade, perdão, obediência, submissão, recusa do pecado, porque o pecado está sempre à porta, batendo, doido para entrar no nosso coração ou para criar raízes, para ficar morando lá no fundo escuro do coração. Contentamento em Cristo, apesar das circunstâncias, conforme diz Paulo aos Filipenses. Eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias, tendo muito ou tendo pouco. Isso é um exercício. Claro que se a pessoa se converteu ontem, foi convertida ontem, a gente espera que ela caminhe mais um tempo para ela começar a aprender essas coisas. Mas depois de 300 anos de igreja, já é para a gente ter amadurecido muita coisa. Então nós precisamos estar contentes em Cristo. Veja que essas coisas são do coração. Mas essas coisas então expandem para nossas atitudes. A gente oferta com alegria. Porque a gente só pode ofertar porque Deus nos deu antes. E aí a gente oferta, dá o dízimo, com alegria. Quem controla o bolso é o coração. A mão só vai lá e pega, ou faz o pix. Quem controla o bolso é o coração. Então a gente congrega com alegria. É um prazer sair de casa para congregar com os irmãos e cultuar o nome do nosso Deus. Não podemos ficar em casa à toa. Então nós valorizamos a comunhão do corpo. Amamos e fazemos caridade porque Deus nos amou primeiro. Saciamos a fome de outros, conforme eu vi aqui que os irmãos estão preparando. Como é que é o nome? Armazém da Fé. Ótimo. Porque nós saciamos a fome de outros, vestimos os outros, oramos pela igreja, pelo irmão, nós discipulamos, falamos do evangelho. Nossos relacionamentos familiares e sociais devem espelhar Cristo. Nós passamos a tratar as pessoas com cortesias. E se por acaso falarmos alguma palavra dura, devemos pedir perdão. Poxa, errei. Nós erramos. Vai lá e pede perdão. Antes que esse negócio cresça e crie raízes profundas de amargura, tristeza e etc. Vejam que começa no coração e expande para as outras coisas que nós fazemos. Concluindo então. Nós éramos mortos. Estávamos mortos, afastados de Deus, sob o domínio do mundo, do diabo e da nossa própria cobiça. Mas ganhamos vida em Deus, pelo sacrifício e ressurreição de Cristo Jesus. Estamos vivos. Isso é motivo de alegria, de louvor, de cântico com todo o seu ser, com todo o nosso ser, tudo que nós somos. A obra está completa. Deus já fez por nós. Nós agora aguardamos esperançosos, e essa esperança não é de dúvida, é de certeza, porque está escrito, a volta do nosso Senhor. Até lá nós trabalhamos.
Termina então com Efésios 4, verso 1, que é o verso-chave desta carta aos Efésios. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Vivamos então assim, conforme Deus quer que vivamos, para honrar e glorificar o nome dEle. Não há outro motivo da nossa existência. Que o Senhor Deus nos abençoe, tenha misericórdia, continue, aliás, tendo misericórdia sobre a nossa vida. Eu queria orar com os irmãos antes de passar a devolver a palavra ao pastor. Senhor Deus, muito obrigado por este momento em que meditamos na Tua palavra. E mais ainda, Deus, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque nós não temos condições de nos salvar. Mas o Senhor nos amou. Estando nós mortos ainda, o Senhor nos amou. E nos deu vida no sacrifício de Jesus Cristo. Muito obrigado. Que a nossa vida seja de gratidão constante, de obras constantes, para engrandecimento do Teu nome. Dê-nos, Senhor Deus, sabedoria, o vigor do Espírito para que honremos o Teu nome. Obrigado pelo cuidado do Senhor, abençoa esta igreja e o seu pastor. E em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que oramos. Amém.